Outubro Rosa é um convite à lucidez. Quem é o verdadeiro vilão do câncer de mama? Muita gente aponta o dedo para os hormônios, mas a ciência revela uma história um pouco diferente. Hoje nós vamos falar sobre obesidade, aromatase, epigenética e prevenção que funciona, com esperança de verdade e evidências científicas. O Outubro Rosa, para quem não sabe, teve uma breve origem no Breast Cancer Awareness Month, em 1985, nos Estados Unidos. Depois resolveram estendê-lo para o mês todo com o propósito de educar a população e também apoiar as pesquisas dessa área. Na pós-menopausa, o tecido gorduroso é a principal fábrica de estrogênio via aromatase, que é uma enzima que funciona muito através do estímulo hormonal. Portanto, na mulher, quando a obesidade aumenta depois dos 35, 40 anos e a gordura no abdômen aumenta sobremaneira, a gente tem um incremento da quantidade e da atividade dessa enzima chamada aromatase. Portanto, conforme a obesidade aumenta, a inflamação também aumenta, a resistência à insulina, e essa tríade favorece a progressão da ativação da aromatase lá na nossa genética, nos nossos genes que vão desencadear o risco para o câncer de mama. E não é só o câncer de mama, são todos os tumores dessa linhagem que a gente chama hormonal, hormônio dependente. Então vamos entender, não são os hormônios em si, é um contexto metabólico. O adipócito, que é a célula gordurosa inflamada, ela ativa essa aromatase, que é a enzima de conversão. Então existe uma conversão muito aumentada de hormônios e esse hormônio, que é um hormônio de risco maior do câncer, vai lá ativar os nossos genes. Realmente, a aromatase, ela está envolvida nesse processo. Tanto que quando a gente acompanha um paciente com câncer de mama, muitas de vocês já devem ter visto aquele medicamento chamado anastrozol, que é um bloqueador de aromatase na gordura. Por que é usado o anastrozol? Porque ele reduz o retorno, a recorrência do tumor de mama quando ele é hormônio dependente. E não só o de mama, mas todos os que são da mesma linhagem hormônio dependente, ou seja, ele tem uma expressão epigenética baseada na ativação através dessa tríade da obesidade, a gordura inflamada, ativação da enzima aromatase, e aí ativa lá os nossos genes, ou os genes das pessoas que têm essa predisposição. Agora vamos falar sobre o álcool e o risco de câncer de mama. Tem muitos estudos na literatura mostrando que o álcool, ainda que em pequenas quantidades, quando ele é ingerido de forma continuada, aumenta o risco de estímulo dessa mesma linha epigenética, dessa mesma reação que faz gerar o câncer nas pessoas que têm essa predisposição. Então, o álcool sempre aumenta esse risco. Resumindo toda essa equação, o que importa de verdade é a composição corporal. Reduzir a nossa massa gordurosa, aumentar a massa magra, a massa muscular. Segundo, o efeito do álcool, que é cumulativo. Quanto mais você vai bebendo, ainda que em pequenas quantidades, maior o risco. Terceiro, os alimentos ultraprocessados, que todos sabemos já foi determinado pela Organização Mundial de Saúde que estão incluídos dentro dos alimentos com risco carcinogênico, ou seja, ele realmente induz a formação de câncer. Então não é só o câncer de mama, mas todos esses cânceres que a mulher tem um risco aumentado, porque são hormônio dependentes. Quais são esses cânceres principalmente? Tem vários tipos, mas os principais que nós conhecemos são o de ovário, o de intestino, o de tireoide, de pâncreas e o de mama, que é um dos mais conhecidos e que nós já estamos falando hoje principalmente sobre ele. O que você pode fazer então para realmente prevenir? Mudar a sua alimentação, perder o excesso de gordura, cuidar bem do seu sono, cuide bem do seu ciclo biológico.
o seu controle de sono e vigília, porque o sono e vigília bem equilibrados com certeza vão trazer um equilíbrio melhor também para a sua fome, a sua saciedade e o seu controle no estímulo de gordura e taxas metabólicas. A queima metabólica vai ser muito maior. Agora, o que é mais importante disso tudo? A mamografia, os exames que são necessários para esse rastreamento individual, isso não pode deixar de fazer nunca. A mulher precisa estar no seu médico cada 6 meses, todos os anos, dependendo da fase em que ela está e da orientação desse próprio médico. O seu médico é o profissional experiente, o profissional adequado para acompanhar os riscos que você tem, tanto os riscos familiares como os riscos inerentes ao seu estilo de vida e ao seu momento metabólico e hormonal. Como se trata do risco relacionado ao momento metabólico, é muito importante você ter um acompanhamento com o seu médico. Não deixe de fazer esse acompanhamento. Avise suas amigas, as pessoas próximas que não fizeram ainda o seu rastreamento do câncer de mama e dos cânceres ginecológicos, que ainda está em tempo. Nós estamos em outubro, você ainda tem muito tempo para marcar o seu médico e fazer de verdade a sua prevenção. É claro que a prevenção vai começar lá no estilo de vida, mas ir no médico e fazer os seus exames rotineiros é uma coisa que não pode faltar. Então, hoje em dia, o câncer de mama não é mais uma sentença de morte. Nunca tem que ser. Existe tratamento e tratamento efetivo. Se procurado com antecedência no momento certo, melhor ainda as suas perspectivas. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de compartilhar, já dá o seu like, curte, já me segue, se inscreve aqui no canal. Eu sou a doutora Maria Vertamati, sou estrategista da longevidade feminina, médica ginecologista e te convido a também fazer uma estratégia da sua longevidade. Até o próximo vídeo.